Bem, hoje eu quero falar sobre este tema, duas notícias importantes, uma ruim e uma boa. Eu não gosto de ser portador de notícia ruim, mas às vezes a gente tem que dar notícias ruins. E não são fake news, portanto fique ligado porque essas notícias têm a ver comigo, têm a ver com você. E eu vou começar pela ruim. Quando a gente tem duas notícias para dar para alguém, a gente sempre fala... Tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que eu falo primeiro? Eu quero começar pela notícia ruim. Mas vamos ler antes Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Já nesse texto, a gente tem as duas notícias. A primeira, está lá, todos pecaram e estão afastados da graça de Deus. É a notícia de que toda a raça humana está perdida por causa do pecado. Mas o texto vem com essa conjunção adversativa, essa palavrinha aí que vai ligar as duas sentenças, mas... indica aí que vai haver uma mudança, vai acontecer algo diferente. É verdade que todos pecaram? Sim. É verdade que todos estão afastados da presença de Deus? Sim. Mas a história muda, ele diz, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então, nesse versículo, nós temos o apóstolo Paulo mostrando, ou nos dando as duas notícias. A ruim, que é a realidade do pecado, a realidade da perdição eterna da raça humana, e a notícia boa, é que Deus, em Cristo Jesus, desejou, decidiu e providenciou a nossa salvação. Ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 23, é o próximo texto, diz, pois o salário do pecado é a morte, mas, olha aí a conjunção novamente, olha aí a história mudando novamente, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, isso é terrível e é maravilhoso. Terrível porque a gente começa vendo a nossa realidade, a realidade da raça humana, a destruição, o poder do pecado na vida do homem e as consequências desse pecado, mas é maravilhoso porque a gente percebe como Deus é gracioso, como Deus é maravilhoso e como Ele decide nos salvar. E como Ele decide, de forma graciosa, fazer algo a nosso favor. O que é pecado? John Piper, ele diz, pecado é o que você comete quando o seu coração não está satisfeito com Deus. Eu analisei muito essa frase essa semana e fiquei pensando. E comecei a pensar lá no Éden. Quando o nosso coração está satisfeito com Deus, feliz com Deus, nós não damos lugar ao pecado. Agora, quando nós não estamos satisfeitos com Deus, aí nós buscamos coisas, nós buscamos meios para satisfazermos a nossa alma, e quase sempre esses meios são pecaminosos. Portanto, um coração contente com Deus, um coração cheio de Deus, alegre com Deus, um coração satisfeito com Deus, é um coração que não dá lugar ao pecado. Portanto, todo pecado é contra Deus, é contra a santidade de Deus, é contra a dignidade de Deus, é contra toda a bondade de Deus, toda a santidade de Deus. Temos que examinar nossos corações. Se nossos corações não estiverem contentes com Deus, eles vão buscar formas de pecado para satisfazerem os seus desejos, para preencherem as falhas, as lacunas que a vida nos traz. E Paulo diz que esse pecado, ele gera morte. Rapidão, nós temos 3 tipos de morte na palavra de Deus. Nós temos a morte física, que é aquela que a gente começa a morrer no dia que a gente nasce. A gente nasce e aí já começa a morrer. É quando o corpo começa a fenecer, vai envelhecendo, os órgãos vão ficando fracos e a gente chega num ponto que não dá mais
falência múltipla dos órgãos e a gente morre. A morte física, todos, ou quase todos, vão passar por ela. Alguns bem-aventurados podem até estarem vivos no arrebatamento, né? Mas a lógica da vida é morrermos. O caminho mais curto para a morte é a vida. A morte física, ela entra por causa do pecado e como consequência do pecado, e ela se estende a todos os homens. Nós temos a morte espiritual. Paulo diz que é quando nós estamos afastados de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus por causa do pecado, ele gera então morte espiritual, separação de Deus. E temos a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. A morte eterna é uma eternidade afastados de Deus. Temos como resolver o problema da morte física? Sim, a ressurreição. Quando ressuscitarmos, vamos ganhar um novo corpo e estaremos para sempre com Deus. Tem como reverter a morte espiritual? Sim, quando o homem se reconcilia com Deus, quando o homem entrega o seu coração pela fé, recebendo a graça de Deus, ele parte da morte para a vida, dessa morte espiritual para a vida com Deus. A morte eterna é a pior porque não tem mais jeito. É aquilo lá que a palavra de Deus diz, do grande julgamento, quando o Senhor vai chamar para si as ovelhas e vai separar os bodes e vai lançar os perdidos no fogo eterno. A morte eterna é a pior de todas. Devemos temê-la, sim, porque é um estado eterno. Agora, para quem está em Cristo, não há condenação e não há morte. Portanto, o pecado é uma realidade. A consequência do pecado é a morte. Todos pecaram, diz Paulo, portanto, todos merecem e são dignos da morte. Pois bem, então vamos para trabalhar um pouquinho a notícia ruim. Vão ser só 2 pontos. O primeiro é esse, a notícia ruim. Pecado, condenação e morte. Como isso acontece? Ora, todos nós estávamos perdidos por causa do pecado. Paulo diz isso, Romanos 6, 23, 24, Romanos 3, 23, 24, Romanos 6, versículo 23. Todos. Então, o que acontece? Cometemos diariamente crimes contra Deus. Pecamos contra Deus. Somos criminosos contra Deus. Esses crimes, a Bíblia chama de pecado. E nós pecamos diariamente com pensamentos, pecamos com palavras, pecamos com ações e pecamos com omissões. E todos nós, se fizermos uma análise rápida da nossa última semana, nós cometemos pecados, sim. Pecamos. E esse pecado já é bastante para sermos condenados. Deus sendo justo e sendo reto, não podia deixar nosso pecado impune. Por ele ser reto, ele não pode nos aceitar como éramos. Deus não pode aceitar um homem pecador. A gente cantou agora há pouco, santo, santo, santo. Deus é um Deus santo. E porque ele é reto, ele não pode conviver com o pecado. Portanto, é impossível o homem pecador estar com Deus, estar em paz com Deus, conviver com Deus, porque Deus é santo. Sendo justo, Deus tinha que punir o nosso pecado. Veja só, por ser reto, ele não pode conviver com o pecado. Sendo justo, ele tinha que punir o pecado, porque ele é um Deus justo. Então eu não posso chegar e dizer, Senhor, quebra esse galho para mim. Não, ele é justo. Ele não aceita suborno, ele não aceita barganhas, ele é justo, ele tinha que punir o meu pecado, ele tinha que punir o seu pecado. Então não havia nada que pudéssemos fazer, nada que eu pudesse fazer para me limpar diante de Deus, para me aproximar de Deus, não havia nada que você pudesse fazer para se aproximar de Deus. Então estávamos todos a caminho da condenação eterna, daquela morte eterna. Não tínhamos nenhuma opção, estávamos completamente perdidos. Por quê? Porque somos pecadores, porque Deus é reto, porque Deus é justo, porque Deus é santo. Porque Ele é santo, Ele não pode conviver com o pecado. Porque Ele é justo, Ele tinha que punir o meu, Ele tinha que punir o seu pecado. E qual é a punição? A morte. Que morte? Morte eterna.
separação eterna com Deus no inferno. Bem, mas vem a boa notícia. A boa notícia é Jesus, salvação e graça. Pela graça de Deus, pelo seu infinito amor, Deus decide fazer algo em nosso favor. Deus decide estender a sua destra de misericórdia sobre nós. Então Deus, em seu amor, Ele toma a decisão de nos perdoar todos os crimes, todos os pecados e nos dá a vida eterna. Simples assim. Deus olha para a humanidade e diz: eu vou perdoar a humanidade, eu vou salvar a humanidade, eu vou resolver o problema do homem perdido, eu vou resolver o problema do homem caído. Só tinha alguns problemas. O primeiro é que, por ele ser reto e justo, ele ainda tinha que nos castigar. Não tinha como Deus simplesmente dizer: ó, acabou, está todo mundo perdoado. Não. Deus é reto, Deus é justo. Ele já tinha dito que o pecado traria morte. Ele já havia dito que o homem, ao pecar, ele receberia como salário a morte. Ele não podia simplesmente anular isso. Ele teria sim que, de alguma forma, nos punir. Então, ele providenciou, para não nos punir, ele providenciou um meio, ele providenciou um substituto para sofrer em nosso lugar. Se eu tenho que punir o homem, para não punir o homem, ele escolheu um substituto para punir em nosso lugar. E essa ideia do substituto, nós que gostamos de futebol, sempre o substituto é pior do que o titular, né? O melhor o treinador bota em campo, coloca para jogar o melhor, geralmente é assim. O substituto sempre é inferior. No nosso caso é o contrário. Os titulares que somos nós é que somos ruins, o substituto é que é bom. É o contrário, o substituto é que não tem pecado, o substituto é quem faz as coisas realmente como tinham que ser feitas, como Deus queria que fossem feitas. Então Deus providencia isso, um substituto. Só que Deus olha para a terra e não encontra ninguém santo, puro, digno de nos substituir. Ele não encontra um ser humano que ele pudesse dizer: olha, aquele é bom, aquele é reto, aquele não tem pecado. Então Deus toma uma decisão extrema. Ele, o Deus Pai, vem à terra como Deus Filho, Jesus, para se tornar homem e morrer em nosso lugar. Deus ainda precisava nos punir por causa dos nossos pecados, mas porque Ele decide nos amar, Ele providencia um substituto perfeito para sofrer em nosso lugar. Jesus vem, nasce sem pecado, vive sem pecado, morre por nós na cruz do Calvário, e assim Ele cumpre todas as exigências da lei de Deus. Ele cumpre tudo o que Deus queria, para assim ter o direito de morrer por nós. Ele é preso, julgado, condenado e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Paga um alto preço pelas culpas, pelos crimes que eu cometi. É interessante, ali Deus está castigando o seu filho. Sempre que Jesus ora a Deus, ele chama Deus de Pai. Mas na cruz, quando ele está recebendo os nossos pecados, ele chama Deus de Deus. Porque naquela hora, ele está também sendo separado de Deus, por estar recebendo todos os pecados da humanidade. Enquanto Jesus estava na cruz, Deus pega todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e lança sobre Cristo Jesus. Todos os pecados da humanidade são lançados em Cristo, que morre em nosso lugar, levando assim a nossa carga de pecado. Deus tinha que nos punir por nossos pecados, e por amor a nós, Ele faz isso em Cristo Jesus. Como Deus é reto e é justo, Ele não vai me punir duas vezes pelo mesmo pecado. Como Ele já puniu Jesus, não há mais necessidade dEle me punir quando eu recebo Cristo.
Porque Deus é reto e justo, Ele não vai punir mais você pelos seus crimes e pecados, porque Ele puniu Jesus em seu lugar. Observe como é interessante o plano da graça. Deus não podia nos salvar sem nos punir, Ele tinha que punir, por quê? Porque Ele é reto e justo. Então Ele providencia alguém para morrer em nosso lugar, e agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus, sendo reto e justo, não vai nos punir duas vezes pelos mesmos crimes. Ele já puniu Jesus. O interessante é que nós sabemos da história, Jesus morreu, mas ressuscitou com poder ao terceiro dia. E ao ressuscitar, Ele vence aquela primeira morte, a morte física, para nos dar o direito também de vencermos a morte física. Ele nos reconcilia com Deus, vencendo a morte espiritual. E Ele nos garante o direito de vida eterna com Deus, vencendo assim a morte eterna. Jesus derrota a morte e o pecado e oferece perdão, meus irmãos, a todos que creem no seu Filho Jesus. Jesus, ao morrer, Ele garante o direito de salvação a todos que nele crê, porque Deus, pela graça, garante salvação a todos que receberem o Filho. Quem crê em Jesus e lhe entregar a vida, ganha sim a salvação. É o que nos diz Paulo, Romanos 10, 9 e 10. Ele diz: com o coração se crê e com a boca se confessa. Quem? Jesus, como Salvador, e assim somos salvos. Duas notícias para nós hoje, uma boa e uma ruim. A ruim é que nós não prestamos, nós somos pecadores, nós cometemos crimes. A ruim é que Deus tem que nos punir, porque nós transgredimos as suas leis. A boa é que Deus providenciou um substituto, Jesus, para morrer por nós. Por isso que nós precisamos cada dia mais nos apegarmos a essa verdade, a verdade de Cristo, que paga um alto preço na cruz do Calvário por nós. A verdade de uma graça maravilhosa que nos alcança sem nós merecermos. A verdade de uma salvação que é tão grandiosa que muitos vão perdê-la, porque ela é tão grande, mas é de graça. E muitos rejeitam, e muitos não querem, e muitos estão se perdendo, porque simplesmente não recebem essa salvação tão grandiosa, tão graciosa e tão maravilhosa que Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. É só assim que nós podemos ser salvos. E é essa mensagem que nós temos que pregar onde nós estivermos. São as notícias que nós temos que dar para as pessoas. Porque muitas pessoas vivem como se não tivessem cometido pecado contra Deus. Outras vivem como se não fossem ser julgadas por Deus. Outras vivem como se Deus não tivesse providenciado um meio de salvação. E quero concluir também com duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que todos vamos morrer. E quando falamos de morte, geralmente vem tristeza, vem saudade, mas é a grande realidade da vida. Mas a boa é que Jesus morreu na cruz para que eu possa viver eternamente. A boa é que eu posso viver para sempre com Deus, porque Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, levou todos os meus pecados, e ao ressuscitar dos mortos, garantiu vida eterna. Eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar. Essa é a grande mensagem do Evangelho, não tem mistério. Não tem lero-lero e nem vem cá que eu também quero. É simples. Estávamos perdidos, mas Deus decidiu nos salvar. E nos oferece em seu Filho Jesus a plena salvação dos nossos pecados. É tão simples que eu falei em 20 minutos. Isso é inédito na minha vida. Isso é inédito na minha carreira pastoral. Em 20 minutos, eu transmiti uma mensagem, a mensagem simples do Evangelho, a mensagem da salvação. É isso, é Cristo, meus irmãos. Mas é preciso a gente crer nesse Jesus maravilhoso. É preciso entregarmos o nosso coração. E é preciso confessarmos com a nossa boca
que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E assim a gente ganha de Deus, pela graça, a salvação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa mensagem seja o centro do nosso coração. Possamos lembrar todos os dias dessa mensagem. Primeiro, para firmarmos cada vez mais a nossa fé nesse Deus maravilhoso, nesse Cristo maravilhoso, para lembrarmos de que nada somos a não ser pecadores, mas que a graça de Deus só serve para pecador. A graça não serve para outro tipo de pessoa. Mas também essa mensagem tem que estar no nosso coração e na nossa boca para falarmos para as pessoas. Todos estão perdidos, mas todos podem ser salvos, porque Deus decidiu nos salvar e porque Deus providenciou um substituto perfeito, Jesus, que pagou o preço por nós na cruz do Calvário e nos garante vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Reconhecemos que somos pecadores, Pai. Reconhecemos que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus reto, Tu és um Deus justo. Reconhecemos, Pai, que nossos pecados merecem punição, a morte eterna. Reconhecemos, ó Deus, que tudo que nós merecemos é a separação eterna de Ti, porque Tu és santo e gracioso e nós somos pecadores. Mas, Senhor, nós também reconhecemos o Teu amor leal, a Tua graça maravilhosa que nos alcança e que providenciou Jesus, o Teu Filho, o substituto perfeito, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por tão grande presente. E nós abrimos o coração, sim, recebemos Cristo em nossas vidas. E pedimos ao Pai que nos ajude a permanecermos firmes na fé. E se existe alguém aqui que ainda não fez essa decisão, toca agora no coração. Que possam compreender que precisam receber o Teu Filho Jesus, que não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão na Tua igreja. Nós oramos, nós agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.